Bom dia. Quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E mais uma vez aqui, refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Estamos no terceiro diálogo, O Padre. Questiona o padre. Disseste que o Espiritismo não discute os dogmas, e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão. Nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Responde Kardec. Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non de nosso futuro, como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz para vós sobre estas questões, crede, se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não os tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isso não impede de renascerdes, aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser. Apesar de o não quereres, credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, mas apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estás convencido de haver Josué feito parar o sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a terra que gira. Dizeis que a data da vinda do homem à terra não vai além dos 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. E que direis de um dia a geologia demonstrar, por traços patentes, a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas? Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabaste de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesses lido tudo quanto tem escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mais, mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, simbólico das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a voto tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam
e se acham no caso de compreendê-la. Mesmo entre os mais religiosos, se viria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. E assim, Kardec responde a esses questionamentos, demonstrando que o Espiritismo não veio combater ou negar nenhuma religião, muito pelo contrário, veio trazer a confiança na existência de Deus, na imortalidade da alma e outros princípios que faz parte da natureza. Ele só veio revelar a natureza. E assim nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos. E pedir o teu amparo para toda a humanidade. Pedir pelos nossos irmãos que estão com ideias suicidas, que eles possam se libertar delas. Pedir por todos aqueles, Senhor, que estão em dores, que essas dores possam ser aliviadas e que eles possam sentir a presença de teus mensageiros, lhe trazendo paz, tranquilidade, para que eles se fortaleçam na sua confiança em ti, Senhor. Pedimos por todos aqueles que cometeram suicídio, que nesse momento possam estar achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim, meus irmãos. É só seguir a recomendação de nosso Mestre Jesus. Pedi e obtereis. Peçam ajuda, meus irmãos, que essa ajuda chegará. E que Deus nos ampare e nos proteja a todos. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos a Deus e que possamos ter uma quinta-feira cheia de realizações e amanhã estar aqui dando continuidade com as reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.